Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática contando aí sobre função afim ou função linear, também conhecido como função do primeiro grau. Essa é uma aulinha de função do primeiro grau para vocês, beleza? Então, aqui começamos com o porta-retrato de Leibniz, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos falar sobre o trabalho dele aqui nas funções de primeiro grau com começo. Então, antes de mais nada, deixem seu joinha e se inscrevam, compartilhe com seus colegas. Essa vai ser uma aula bem bacana, eu garanto pra vocês, beleza? Vem com o professor Luiz Fernando aprender função do primeiro grau, ou reforçar caso você já tenha visto recentemente. A história conta Gottfried Wilhelm Leibniz, que teve seus 70 anos de vida a partir de 1646 até 1716. Ele nasceu em Leipzig, na Alemanha, onde aos 15 anos entrou na universidade e aos 17 obteve o grau de bacharel. Leibniz, na verdade, foi um dos maiores formadores de notação, inferior apenas a Euler nesse ponto. Aí que tá, né, cara? O Euler é o rei das notações. Ninguém supera ele. Então o Leibniz só perdeu pro melhor, né? Mas ele teve sua cota de contribuições. Não é responsável pela moderna notação para a função, f de x lá, né? Mas é a ele que se deve a palavra função, praticamente no mesmo sentido que é usada hoje. Agora, aquela pergunta, para que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Olha só, formas, números, grandezas, trocar o ponteiro, apontador laser, ok. Aqui pessoal, temos dois números aqui. Esse aqui é um posto de gasolina, como vocês podem ver. Esse é o preço a se pagar, que tem em dólares. Aqui é a quantidade de combustível que está sendo colocado no carro. Tem essa relação. Tem muita coisa ainda que a gente pode citar como exemplos, né, de números, grandezas e formas. Essa forma, legal, né, esse bicho. Por exemplo, número de questões que acertei no teste com a nota que vou tirar. Velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Número de pães que vou comprar com preço a pagar. Eu vou pegar o número de pães com preço a pagar como exemplo. Aqui, na padaria da Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Aqui temos uma tabelinha. Número de pães, 1, 2, 3, 4, 5, preço a pagar aqui. Percebam que um pão 20 centavos, 2 40 centavos, 3 a 60 centavos, 4 pães 80 centavos e 5 pães a R$1. É claro que para fazer essa tabela a Ana fez esse seguinte cálculo: o preço a pagar é 20 centavos vezes o número de pães, então cada pão é 20 centavos. Se a gente chamar o preço a se pagar de y e o número de pães de x, y é a função de x, o preço a pagar é a função do número de pães, né? Para cada quantidade de pães existe um único preço y a se pagar, e a função y é dada por 0,20 vezes x, né? Chamando o preço de y e o número de pães de x. Então isso aqui vai dar nisso aqui. Beleza? Só a função, né? Depende, y depende de x, está em função de x, então beleza. Outro exemplo, que quantidade de tela é necessária para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Um terreno quadrado, né? Considere x a medida do lado do terreno, a quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Então, porque você tem que contornar, tem que cobrir todo o contorno do terreno. E o perímetro, como vocês bem sabem, é a soma de todos os lados de um polígono, né? De uma figura. Então, aqui é x mais x mais x mais x, ou simplesmente 4 vezes x, ou 4x. Como x mede 5 metros, então vamos ter y igual a 4 vezes 5, y igual a 20. Então, vamos precisar de 20 metros de tela para cercar esse terreno. Vamos definir então o que é uma função afim, uma função de primeiro grau.
Uma função f de Rx, isso significa que é uma função que transforma valores reais em outros valores reais, chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, de modo que f de x igual a x mais b. Para todo x real, para qualquer valor de x que eu pôr aqui, que seja real, certo? Eu vou ter um valor de f de x real também. O gráfico da função afim é uma reta. Primeiro, vamos representar pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Veja só, esse é o plano cartesiano com seus eixos, o eixo das abscissas que é o x e o eixo das ordenadas que é o y. Aqui a gente representa um ponto P que representa o par ordenado geometricamente falando. Observem que dois pares ordenados são iguais quando as abscissas são iguais e as ordenadas são iguais. Aqui nesse caso A é igual a C e B é igual a D. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ciência cartesiana. Que de onde vem cartesiano? Vem desse cara aqui, René Descartes, que teve seus 51 anos de vida lá no século 17. Por que cartesiano? A ciência cartesiana gozou de uma grande popularidade por quase um século, mas depois necessariamente cedeu lugar ao raciocínio matemático de Newton. Que é a transição, né? A transição para a matemática moderna, né? Ironicamente, foi em grande parte a matemática de Descartes que mais tarde possibilitou a denotar a ciência cartesiana. A forma de localizar pontos no plano foi imaginada por René Descartes no século 17. Primeira coisa, René Descartes foi um filósofo também, beleza? Segunda coisa, eu quero contar um segredo para vocês. O plano se chama cartesiano, foi atribuído a Descartes. Ele imaginou essa forma de localizar planos, mas quem idealizou o plano em si mesmo disse que foi o Leibniz. Só que não atribuíam para ele. Por quê? Porque o Leibniz estava fazendo uma corrida pelo pioneirismo do cálculo com o Newton. Então, apesar de ele ter feito muitas contribuições, etc., ele não teve essa manha de publicar o quanto antes. O Newton fazia, dava as contribuições, ele construía ideias, conceitos e logo publicava logo. Então, o Newton foi considerado o pioneiro do cálculo diferencial integral e ele ganhou do Leibniz nessa corrida. Depois que o Leibniz perdeu essa corrida, ele meio que caiu em desgraça, né? Ele teve um final de vida bem triste. E tanto que ele foi esquecido, basicamente. Tanto que ele foi esquecido, basicamente, né? Enfim, isso é triste, né? Vamos para uma função agora. Vamos construir o gráfico de uma função afim. Y igual a x mais 1. Então vamos pegar 3 valores para x e obter os valores de y para cada um deles. Se o x é menos 1 mais 1 é igual a 0. Se o x for igual a 0, 0 mais 1, 1. E se o x for 1, 1 mais 1 dá 2. Então aqui a gente tem pares x e y, um valor de x e seu correspondente de y. A gente faz pares ordenados, representando um ponto. Menos 1 e 0, por exemplo, é esse ponto A aqui. O ponto B, 0 e 1. O ponto B aqui. E esse par 1 e 2 é representado no ponto C aqui. Mas a realidade é que você só precisa de 2 pares ordenados. Porque tem aquele clássico resultado da geometria que diz que 2 pontos distintos determinam uma única reta. Então 2 pontos garantem a reta. Você não precisa de mais nada. Enfim, você traça uma reta por esses pontos e esse é o gráfico da função. Agora, que eu falei para vocês, pegando essa função aqui, o y é igual a menos 2x, né? Você tem uma retinha que desce aqui. Você tem x menos 1 e 0. Como falei, você só precisa de 2 valores de x distintos. Você vai ter aqui 2 valores de y distintos. Você tem 2 pares ordenados, 2 pontos, já dá para traçar a reta. Se o x for menos 1,
menos 2 vezes menos 1, menos com menos é mais, 2 vezes 1 dá 2. E se o x for 0, menos 2 vezes 0 é 0, beleza? Isso é um exemplinho de função linear que vocês vão ver mais adiante, beleza? Vou pegar um probleminha aqui. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Então vamos resolver. Podemos verificar que o valor cobrado é sempre R$ 2,50. Ou seja, não importa se você sentar no... Só de você sentar, não importa se o táxi correr. Só de você sentar no banco você já paga R$ 2,50, é a bandeirada, é um valor fixo. E aí que tá, R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Então, rodou 1 km, mais R$ 1,50, 4. Rodou mais 1 km, 2 km, mais R$ 1,50 aqui. E assim por diante, beleza? Então são sempre R$ 2,50 mais o número de quilômetros vezes R$ 1,50. Que é essa funçãozinha aqui, beleza? Se você chamar y de y, o valor cobrado, e de x, a quantidade de quilômetros rodados. Então ficou essa funçãozinha aqui para vocês. Gráfico da função. Pego lá dois pares ordenados na tabela, pode ser esses dois primeiros, e represento lá no plano cartesiano em forma de pontos, só 2 pontos. Aqui vamos traçar uma semi-reta, por quê? Porque esse eixo aqui é o eixo do x, é o eixo das quantidades de quilômetros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse eixo aqui é a quantidade de quilômetros. Então, a gente nunca pode considerar números negativos, porque quantidade de quilômetros é uma medida. Explicando, toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear, lembre-se disso. O gráfico dessa função aqui, ó, não passa pelo ponto 0, 0, ó, não passa por essa origem dos eixos. O que sempre acontece no gráfico da função linear. A função linear é representada por uma reta que sempre vai passar por esse ponto aqui. Agora, é sua vez de examinar o exemplo abaixo e descobrir linear ou apenas afim. Só de olhar para essa tabela, a gente pode perceber se é uma função linear ou só afim. Veja que se o tempo é 0, nós temos aqui uma função que depende de t, né? O volume depende do tempo t. E aqui, se é 0, aqui não é 0, aqui é 3. Então já dá para perceber que essa é uma função afim apenas, ela não é linear. Vamos ler o problema. Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro o volume de combustível fornecido ao tanque do veículo em litros. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação, que é o volume em função do tempo. Vamos pegar dois, aí vocês podem pegar, né? Isso aqui vocês podem pausar porque é com vocês. Peguem 2 pares aqui e representem um plano cartesiano e traçam uma reta. Vocês vão perceber que essa é uma função crescente, certo? Está crescendo o x, cresce o tempo, né? Cresce o volume, beleza? Características importantes da função afim. O conjunto domínio. O domínio da função afim é um conjunto dos números reais. Então, d de f igual ao conjunto dos reais. Para quem não sabe, o domínio é o valor que uma variável pode assumir, os valores que x pode assumir. Vimos que em uma função afim o x pode ser qualquer número real. O conjunto imagem, que é o valor, que é o conjunto imagem da função afim, é o conjunto dos números reais. A imagem também é o conjunto dos números reais. Isso significa que o y pode assumir qualquer valor real, porque o y determina a imagem da função. O coeficiente angular é o a, aquele número que está multiplicando o x, aquele que acompanha o x que está lá do lado, coeficiente angular. E o coeficiente linear é o termo independente, beleza? A função afim é crescente nos reais quando a é positivo e decrescente em r quando a é menor que 0. Isso aqui então é o coeficiente angular. Se ele for positivo, ele cresce, a reta vai assim. E se o a for negativo, a reta vai assim, função decrescente. A reta vai descer. Exemplo 1.
Para a função f de x igual a 2x mais 4, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 4. Olha só quem está acompanhando x, o 2, e quem está sozinho aqui é o 4. Então, se o 2 é positivo, né, como está aqui, a função é crescente nos reais. A função é crescente. Exemplo 2, para a função f de x igual a 3x menos 1, quem está acompanhando x? O menos 3. Quem está sozinho aqui? É o 1 positivo. Então, o coeficiente angular, o a, negativo. Então, a função é decrescente no conjunto dos reais. Agora, raiz ou zero da função afim. O valor de x para o qual f de x igual a x mais b se anula, ou seja, f de x igual a zero, denomina o zero da função. Por exemplo, o zero da função afim, definida por f de x igual a 2x menos 10, é 5. Veja só, pessoal. Raiz ou zero de uma função é o valor que anula o valor da função. É aquele valor, né, de x, de modo que o y seja zero. O y assume o valor zero aqui, o f de x. Onde que a função assume o valor zero? Para que valor de x isso acontece? Para achar a raiz da função, basta trocar o f de x por zero e resolver uma equação de primeiro grau aqui. De modo que 2x menos 10 seja igual a zero nesse exemplo, né? Então, somando os dois lados por 10, sobrou 2x igual a 10, divide por 2 nos dois lados, x igual a 10 dividido por 2, então x é igual a 5. Então, 5 é realmente o zero dessa função. Você pode conferir, troca o x por 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Beleza? Ou você pode sempre fazer também x igual a menos b sobre a. Troca o sinal de b com o sinal trocado, dividido por a. Quase perdendo a voz aqui. Estudo do sinal pela análise do gráfico. Vejamos agora como fazer o estudo do sinal da função analisando o gráfico. Aqui nós temos uma função crescente, né, cuja raiz ou zero é igual a 2, né? Ou seja, se x é 2, é f de x, o y é 0. Aqui temos esse gráfico aqui. E aqui a gente usa o dispositivo prático. A gente só pega uma reta horizontal e traça o gráfico por ele, né? E aí, para cima do eixo é positivo e para baixo do eixo é negativo. No caso de uma função crescente, se o x para valores à direita do 2, à direita da raiz da função, ou do zero, nós temos o y positivo. E para valores à esquerda da raiz, temos valores negativos para a função. Olha só, se x é maior que 2, temos y positivo. Se x é igual a 2, y é 0. Se x é menor que 2, y é negativo. É isso que acontece com uma função crescente, né? Crescente. E se a função for decrescente, acontece o contrário. Esse é um gráfico de uma função decrescente, cuja raiz é igual a 2 também. Então vai ficar da seguinte forma. Então, para valores à direita do 2, veja que o gráfico está abaixo dessa reta aqui. Então o y vai ser negativo. Para valores à esquerda do 2, vamos ter valores positivos. Beleza? Então se x é maior que 2, temos y negativo. Ó. Aqui, ó. Vai crescendo e a reta só vai descendo. Para x igual a 2, y igual a 0, claro. E para x menor do que 2, y é positivo. Ó. Se x menor que 2, ó, veja que o gráfico vai só subindo. Função constante. Existe ainda um outro tipo de função, galera, cujo gráfico é uma reta e que apresenta determinada característica pela qual é denominada, né, função constante. Observe esse exemplo. Alguns trens costumam viajar a velocidades praticamente constantes. Se um trem viajar a uma velocidade constante de 50 km por hora, o valor da velocidade v será o mesmo para qualquer tempo t de viagem. Assim podemos escrever v igual a 50 para qualquer valor de t. Ou seja, nesse gráfico aqui, galera, se o t é igual a 20, no tempo 20, a velocidade é 50. No tempo 40, a velocidade é 50. No tempo 60, a velocidade é 50. Isso é velocidade constante. Lá na física, isso se chama movimento uniforme, movimento em velocidade constante.
Esse tipo de função é chamada de função constante e seu gráfico é uma reta paralela ao eixo x, quer dizer, o eixo da variável da qual a função depende, né? No caso, depende do tempo, né? Então, a reta está aqui passando por v igual a 50, esse ponto aqui entre 40 e 60, né? E é paralela ao eixo horizontal. Beleza, galera? É isso, então deixa eu voltar aqui no slide. E essa é a videoaula de hoje. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva, tem um botãozinho aí no canto. Compartilhe com seus amigos, não custa nada, galera. Não vai doer, não vai. Vocês não vão pagar nada pra isso. É tudo grátis. Beleza, galera? E deixe suas notificações em dia, porque sempre tem aulas toda semana, segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta aula de matemática e sexta aula de física, sempre estreando às 8h30 da manhã aqui no meu canal com o professor Luiz Fernando, aqui no YouTube. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês. Fui!